Na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 17, a carta que ele envia a Timóteo, onde fala que viriam dias maus, homens amantes de si mesmos, homens que proclamam um evangelho que de fato não é o evangelho que produz efeito superficial nas pessoas, e as pessoas que querem ouvir esse evangelho para obter arrepios e não uma mudança genuína na sua vida. E quando nós vamos para a pregação de Jesus, ele deixa claro nos seus discursos que o ato de segui-lo não geraria na vida das pessoas ausência de tribulação. Mas o que Jesus sempre nos prometeu é que, mesmo com tribulações, nós teríamos a sua companhia nos dias desafiadores. O Senhor Jesus jamais prometeu aos seus discípulos que a felicidade está na morada que hoje nós vivemos. Pelo contrário, quando nós vamos no Evangelho, conforme João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, Jesus fala que a real felicidade não está na morada que nós vivemos aqui na terra. O texto diz o seguinte: não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Agora ele fala: vou preparar um lugar para vocês, e quando estiver pronto, eu virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Nós estamos vendo que o foco de Jesus para a nossa vida é uma morada de felicidade, uma morada onde não haverá dores, uma morada onde não haverá aflições, aonde nós não seremos incomodados pelas coisas que esse mundo trazem para nós. Só que essa morada não é aqui, mas é a morada que está nos céus. Só que o equívoco da nossa vida é quando nós buscamos tudo isso aqui na terra e sabemos que não vai acontecer. Aí muitos vêm para Jesus, entregam a sua vida para Jesus, e quando começam a vir as tribulações, dizem: e aí? Só que o foco não é esse. A plena felicidade que nós teremos estará quando nós encontrarmos Jesus. Mas, em meio às tribulações, nós também temos uma promessa de recebermos a paz. Veja que não é ausência de tribulação, mas enquanto nós estivermos atribulados por causa dessa companhia que nós temos aqui na terra de forma perene do Espírito Santo, nós temos direito de paz e consolo. Jesus também, no mesmo capítulo de João, no versículo 27, nos diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Enquanto nós formos atribulados nesse corpo, nessa alma, nós temos a promessa de paz. Não da falta da tribulação, mas a promessa da certeza que Ele está conosco, e porque Ele está conosco, nós vamos sentir paz. E agora, compreendendo isso, igreja, diante de inúmeros problemas, inúmeras aflições que nós passamos, e se nós tivermos o real conhecimento da palavra do Senhor, nós não vamos murmurar e nem questionar ao Senhor diante dos inúmeros desafios que nós vamos ter enquanto nós vivemos aqui na terra. E compreendendo isso, o texto que nós lemos
e que é a base dessa ministração de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 56. Jesus está falando sobre o preço de segui-lo. Jesus não está falando sobre as obras que nós fazemos e ela vai garantir a nós salvação, porque a salvação provém de Cristo. Mas o preço de segui-lo fala sobre as renúncias da nossa vida e o que nós precisamos fazer para sermos seguidores de Jesus. Lucas 9, 57 e 58 diz o seguinte: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. O capítulo 9 até o capítulo 19 do Evangelho conforme Lucas, Jesus está andando por um caminho. E esse caminho que Jesus está percorrendo e que Lucas descreve do capítulo 9 ao 19 é o caminho de Jesus para Jerusalém, aonde ele vai ser entregue à morte. E uma das ênfases desses capítulos do 9 ao 19 que Jesus dá é sobre o significado de ser um discípulo de Jesus. O comportamento de um discípulo de Jesus. Veja que Lucas, ele olha ou traz essa visão no seu evangelho, falando todos esses capítulos, a importância e qual o verdadeiro significado de ser um discípulo de Jesus. E faz necessário esse investimento de Jesus, porque aqueles que andavam com ele ainda não haviam compreendido o que é ser um discípulo. O que Jesus quer de cada um de nós. E o recorte desses versículos, dos 57 aos 62, é para nos mostrar sobre 3 possíveis seguidores de Jesus. 3 jovens que queriam seguir Jesus, mas quando eles foram confrontados pelo Mestre, mostraram a ele que essa de fato não era a sua prioridade. Mostraram para Jesus que verdadeiramente eles não queriam o reino dos céus. Eles queriam viver uma vida bem aqui na terra, mas não estavam preocupados com a eternidade. E aí, igreja, nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós nos debruçamos muito para as coisas dessa terra e não está errado fazer isso. Mas a grande questão é o nível de prioridade que nós estamos tendo. Essa mesma ministração, eu ministrei ela poucos dias atrás em 2 discipulados. E no último discipulado, me veio a seguinte pergunta: pastor, o que é colocar o reino dos céus em primeiro lugar? E a minha resposta foi: não é nós nos anularmos, não é nós vivermos dentro da igreja sempre, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar é fazer com que a minha vida gire em torno das coisas de Deus. Como assim? É quando a minha família está consagrada ao Senhor e tudo que nós fazemos reflete Cristo. É quando o meu trabalho está alinhado com o Senhor e tudo que eu faço é de acordo com a sua vontade. É quando o meu relacionamento conjugal está firmado em Jesus. Então, igreja, quando toda a nossa vida está pautada no Senhor, aí sim, Jesus está sendo o centro da nossa vida. E no Sermão da Montanha, no capítulo 6 e no versículo 33, Jesus fala isso. Ele vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esses dias, quando eu meditava, os meus olhos saltaram para estas coisas que Jesus fala no versículo 33.
E fazendo a interpretação do texto, estas coisas que Jesus fala é aquilo que Mateus escreve nos versículos anteriores. É a nossa preocupação com o amanhã, é a nossa preocupação com o que nós vamos comer, é a nossa preocupação com o que nós vamos vestir. Então Jesus está dizendo, olha, quando você prioriza o reino de Deus, você deixa toda a sua ansiedade de lado. Porque se Jesus está no centro da sua vida, todas essas coisas que você se preocupa, elas acontecerão de uma forma natural e guiada por Jesus. Então, se a minha família está no centro de Deus, não há por que me preocupar. Se meu serviço está no centro da vontade de Deus, não há com o que me preocupar. E esses jovens que querem seguir Jesus, eles não estavam priorizando ou não queriam priorizar o reino de Deus na vida deles. Mas eles queriam priorizar a sua vida. Aí que está o nosso equívoco. Agora o versículo 58. Surge o primeiro candidato. Lucas 9, 58. Gente, só que existe algo que muitas vezes nós não calculamos quando oramos para Jesus. Ou falamos algo para Ele. E o que nós não calculamos é que Jesus conhece a intenção do nosso coração. E quando esse primeiro jovem chegou para Jesus e disse, eu quero te seguir. Jesus, de uma forma direta, não olha para a boca dele, não olha para a voz que sai da boca dele, mas ele olha para o âmago do seu coração. E a resposta de Jesus é uma resposta direta. Porque esse jovem, compreendendo a resposta de Jesus, Jesus está dizendo, seguir a mim, não existe conforto algum para esta vida que você vive aqui na terra. Porque ele fala sobre uma hospedagem, sobre deitar a cabeça, sobre ter um lugar para morar. E possivelmente esse jovem não estava buscando seguir Jesus e viver debaixo de tudo aquilo que ele precisava viver para viver essa caminhada. Esse jovem estava pensando no conforto. Certamente via os discípulos de Jesus, os apóstolos, porque eles eram rodeados de pessoas, eles andavam de um lugar para o outro e disse, olha, é isso que eu quero. Eu quero viver essa vida de fama, essa vida legal aqui na terra. Mas Jesus disse, cara, não é nada disso que você está pensando. Seguir a mim muitas vezes vai gerar desconforto. Seguir a mim muitas vezes vai gerar na sua vida alguns desconfortos. E nós não queremos esses desconfortos. Pelo contrário, muitos vêm para Jesus buscando conforto. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não vai ter paz nessa vida, que você não vai ter consolos, que você não vai ser confortado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer para você é que, mesmo estando com Jesus, nós vamos ter muitos desafios na nossa caminhada. E quando vierem esses desafios, nós não podemos retroceder na fé. Esse primeiro candidato em seguir Jesus, ele queria segui-lo buscando apenas conforto. Não estava preocupado com a vida eterna. Existem sim bênçãos do Senhor para a nossa vida. Mas só que Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 2, fala que não somos nós que corremos atrás das bênçãos. Aí que está o equívoco muitas vezes. Quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós seguimos Jesus de uma forma certa, a palavra do Senhor em Deuteronômio nos fala que todas essas bênçãos, naturalmente elas vêm até nós. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 2 diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos.
É de forma natural, não é porque eu estou buscando. Eu estou na igreja porque eu quero ser abençoado. Eu estou na igreja porque eu quero isso. Não. Eu estou na igreja porque eu quero Jesus. E esse jovem queria conforto, ele não queria Jesus. Então Jesus na vida dele era apenas um produto, era apenas um serviço para alcançar o seu bem-estar aqui na terra. Quantos estão me entendendo? Por isso que nós precisamos entender o real significado de seguir Jesus. O versículo 59 e 60 mostra-nos um segundo exemplo. E a outra pessoa, ele disse, siga-me. Veja que o convite de Jesus é para todos. E a outra pessoa disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Você vai dizer, pastor, que palavra cruel de Jesus. Como Jesus é insensível. Certamente ele não é insensível. Certamente o texto está falando, quando há um estudo, se nós olharmos apenas passando os olhos, nós não vamos entender por que essa resposta tão dura de Jesus. Mas esse jovem aqui, preste atenção, está demonstrando que primeiro, antes de seguir Jesus, ele queria viver a sua vida. Preste atenção. Ele queria viver tudo o que ele podia viver. Viver dissolutamente, aproveitar a vida. E às vezes nós pensamos isso na juventude. Deixa eu viver. Antes de me entregar totalmente para Jesus, deixa eu fazer o que eu quero fazer. Deixa eu zoar o quanto eu posso zoar. Por que você está dizendo isso, Marcos? Porque o pai desse jovem não estava morto. Não havia morrido. Certamente ele estava bem, trabalhando, fazendo algo, mas esse jovem estava dizendo, deixa primeiro o meu pai morrer, não sei quanto tempo vai levar, e quando ele morrer, aí sim eu vou te seguir, Jesus. Às vezes nós somos assim, nós estamos na igreja apenas para uma convivência de conforto, apenas para dizer que eu vou na igreja, tenho uma espiritualidade, eu vou na igreja porque é um lugar legal, eu ouço uma palavra motivadora, eu canto louvor, dá uma arrepiada, aí eu vou para casa, mas eu não quero seguir Jesus, eu quero viver a minha vida. Eu quero viver para mim, depois eu vou aceitar a Jesus e entregar. O texto está dizendo que não serve. E o que é mais interessante é na resposta. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus, ele traz o sentido espiritual aqui. Jesus está dizendo, olha, você está demonstrando que é morto espiritualmente. Você está demonstrando que você até tem uma intenção carnal, uma vontade. Como eu queria fazer mais, o seu interior mostra que você está morto espiritualmente. Shed fala exatamente isto, que Jesus estava dizendo, deixe que aqueles que não têm uma vida para Jesus, vivam para si, mas você não. Se você quer me seguir, você precisa abandonar tudo isso. Existe um preço em seguir Jesus. Só que o nosso erro é deixar sempre para amanhã. Eu estou com esse problema lá em casa, e minha esposa está me cobrando toda hora. Vai cortar grama, eu falo amanhã. Vai cortar grama, eu falo assim, amanhã. Eu tenho que pedir para o Zé emprestado a máquina. E a grama está crescendo. Nós entramos na academia, eu e a Priscila. Não engrenou ainda, mas vai engrenar. A gente pagou já 1 ano esse troço aí. A gente estava bem um mês ali, pá, e tal. Daí entrou o frio. Vamos deixar passar o frio. Daí eu fiquei doente, cara. 1 mês e pouco doente. A gente sempre tem a desculpa de deixar para o amanhã. Mas Jesus disse que é urgente o seu convite. Não é por amanhã.
Quando nós deixamos para amanhã, nós estamos perdendo tempo com Jesus. Cara, quando você experimenta um relacionamento real e sincero com Deus, você vai dizer: por que que eu deixei para amanhã aquilo que eu podia viver hoje? E é isso que Jesus está dizendo para esse jovem. O convite que eu estou fazendo para você não é para amanhã, é para hoje. E Jesus fala, acrescenta, que o anúncio que nós, como discípulos de Jesus, temos que fazer para as pessoas, para levá-las a Cristo, não é para amanhã, é para hoje, porque Jesus disse: você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. E o versículo 61 ao 62 mostra sobre o terceiro possível seguidor de Jesus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É o mesmo exemplo, se nós passarmos os olhos rapidamente e vamos dizer: nossa, que crueldade de Jesus. Na verdade, o próprio Deus, Cristo, está mandando esse cara desonrar o pai e mãe, porque ele só quer dar tchau, ele só quer se despedir, ele não quer fazer nada além disso. Ah, meu irmão, mas Jesus conhece o coração. E o problema desse jovem é outro. Aquele não queria ir agora, mas o problema desse jovem é o apego com as coisas do passado. Olhar para trás não está falando de futuro, mas de passado. O problema é que nós queremos seguir Jesus, mas sempre estamos lembrando do nosso passado. Não para um testemunho, para a glória do Senhor, mas olhamos para o nosso passado com saudades dele. É a mesma coisa que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Quando eles passaram as suas necessidades, quando eles passaram as suas aflições, quando só tinha codorna e maná para eles comerem, eles falavam: ai, que saudade dos alhos, das cebolas, dos temperos do Egito. O nosso problema é o nosso saudosismo com as coisas que ficaram para trás. Paulo, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. O problema desse terceiro jovem é que ele não estava valorizando Jesus. Ele valorizava mais o seu passado do que o futuro, do que o presente e o futuro que ele teria para com Deus. Existem vínculos que nos levam ainda para a velha vida, para o passado pecaminoso. Mas Jesus diz: não, quem coloca a mão no arado, aqui ele usa uma figura da agricultura. Eu sei que vivida pelo meu pai, o arado é aquela ferramenta do passado, em alguns lugares até usam hoje. Na frente existem bois e ali é colocado a canga, o jugo. E de uma forma manual existe como se fosse uma pá, que faz sulcos na terra, para que possa ser colocada semente, para que seja semeada. E Jesus usa a figura de um agricultor para responder para esse jovem, dizendo: olha, você que está com a mão no arado, de certa forma guiando os bois, se você olhar para trás, aquela linha bonita e reta do sulco pode ficar torta. Quando nós olhamos para trás, para o passado que deixamos, nós podemos deixar o nosso caminho defeituoso. Então, por isso que Jesus disse: dê valor ao convite que eu estou fazendo para você. E eu finalizo esse sermão nessa noite com uma parábola contada por Jesus. Uma das parábolas mais lindas e mais preciosas, que fala sobre o verdadeiro preço que nós precisamos pagar para seguir Jesus.
O verdadeiro discípulo de Jesus precisa tê-lo como uma pérola de grande valor. Quando nós encontramos essa pérola valiosa, nós vendemos tudo para possuir e apenas ter essa pedra. Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46, ele diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, é uma metáfora para aquelas pessoas que procuravam em todos os cantos da vida paz, alegria, algo de valor. E o texto diz: nós somos essa pessoa, esse negociador de pérolas. E quando nós encontramos a pérola mais valiosa, nós não nos importamos mais com os valores dessa vida. Nós vendemos, nós deixamos para trás para comprar essa pérola de grande valor. Porque quando ele encontrou essa pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou essa pérola. Igreja, se nós queremos verdadeiramente seguir Jesus, nós precisamos compreender o preço de seguir. Eu quero convidar você para se colocar de pé e nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos declarar e vamos colocar a nossa vida diante dele nessa noite e dizer que nós queremos seguir.